Deixa eu ver, Fernanda, estamos no ar. Pronto. Estamos aqui para mais uma live. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, 31 de agosto, 19 horas. Estou aqui com Danilo, que é a pessoa, talvez Danilo Miranda, que é uma pessoa maravilhosa e que coordena o SESC São Paulo, fazendo um trabalho brilhante há muitos anos. Eu sou fã do Danilo há muitos anos e sou fã do SESC. E antes de passar a palavra para o Danilo, queria só aqui rapidamente falar com vocês que a gente tem um webinar Saídas para a Crise. A gente já fez um aí há 10 dias atrás, e essa sexta-feira, às 16 horas, vamos falar sobre turismo. Vamos estar com o Miguel Calderaro, que é o secretário municipal de turismo, o Marcos Arbeitman, que é o presidente do Grupo Arbeitman, a Doris Kersman, guia de turismo. Vamos falar um pouco saídas para a crise que nós estamos, que não é fácil. Queria também lembrar vocês que quem quiser ver essa live e outras, é só entrar na nossa página do Facebook ou então ir para o nosso e-mail, danielnenberg.com.br, e recebe todas as nossas lives. E, como eu estava falando para o Danilo, já fiz aí mais de 50 lives, algumas foram muito interessantes, todas muito instrutivas. E queria apresentar para vocês o Danilo Santos de Miranda, que é o diretor Serviço Social do Comércio, no estado de São Paulo, é o nosso mais conhecido SESC São Paulo, é membro dos conselhos da Fundação Bienal, do MASP, do MAN, do Itaú Cultural, da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, e do ID Brasil, que cuida do Museu de Futebol e do Museu de Língua Portuguesa, ou seja, todos os museus mais importantes de São Paulo, o Danilo participa. E também é membro do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa, e com isso dou as boas-vindas. Boa noite, Danilo, um prazer estar com você aqui. Obrigado, Daniel, é um prazer estar aqui para conversar sobre as atividades, sobre o momento, sobre as perspectivas, enfim, sobre tudo que pudermos. Muito bom. Bom, a gente tem uma notícia agora muito fresca hoje, né, que depois de 5 meses, né, de atividades suspensas, as unidades do SESC reabriram hoje em São Paulo com um agendamento prévio, né, Danilo? Como é que a entidade se organizou para essa reabertura, né? Quais que são as atividades que estão sendo retomadas e quais aquelas que ainda não podem ser retomadas? De fato, nós temos um portfólio de atividades, um pacote de ações bastante amplo, né, Daniel? A gente atua em vários campos, mas o que junta tudo que a gente faz chama-se um programa de bem-estar social, né? Que é o objetivo da instituição quando foi criada há 46 anos atrás, aliás, 46, no ano 46 a 76 anos atrás. Portanto, é 74. É uma atividade bastante ampla. Nós lidamos com um programa vasto ligado à educação permanente, né? Que para nós é o objetivo principal da instituição, educação permanente, educação cidadã, educação para a qualidade de vida, para a melhoria da vida das pessoas, e aí implica em atividade física, em esporte, implica em cultura, implica em educação formal e não formal, implica em alimentação, implica em saúde, enfim, são muitos programas nos quais nós estamos envolvidos. Claro que esses programas todos são plenamente utilizados pelo nosso público em geral. Nós temos milhões de pessoas que frequentam as nossas unidades, são 44 unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo, de modo que nós temos uma quantidade imensa de pessoas que frequentam no dia a dia das nossas unidades, né? E durante esses 5 meses até agora, já deixamos, portanto, de atender e as pessoas sentem muita falta e é muito grave esse momento, inclusive porque algumas dessas ações nossas favorecem o combate, a melhoria da saúde, a enfrentar essa dificuldade
do isolamento, sem dúvida nenhuma, mas mais do que isso, das questões ligadas à saúde, né? Então, os primeiros passos que nós estamos dando para a retomada, eu não chamo de reabertura, porque nós não estamos propriamente abrindo nossas portas para as pessoas entrarem à vontade, porque não podemos fazer isso, né? Temos o cuidado e a atenção com essa norma, com essas normas, esses procedimentos todos, né? É necessário fazer isso com muita atenção, com muito cuidado, com muito parcimônia, porque nós temos que respeitar os protocolos todos e é indispensável que isso seja feito. Então, nós estamos abrindo dois campos, duas atividades que são importantes para o público em geral e especialmente para aqueles que estão acostumados a frequentar o SESC e que fazem esse tipo de tratamento no SESC. Primeiro é o tratamento odontológico, né? Que já havia, durante o período da pandemia todo, mesmo desde o início, um plantão de emergência, no caso de necessidades, mas agora nós abrimos o tratamento normal em horários muito bem definidos, curtos. Infelizmente, não podemos abrir tudo de uma vez. Nas unidades que temos esse tipo de serviço, quase todas temos esse serviço, os gabinetes odontológicos, de forma que a odontologia, com todo rigor, com todo cuidado, estão sendo abertos para tratamento nas nossas unidades da capital e do interior de São Paulo, nas regiões em que isso é permitido, que tem regiões que ainda não é permitido por causa do zoneamento feito e das restrições maiores em alguns lugares por causa de contágio, né? Mas isso, em geral, está sendo já objeto de uma consideração e estão quase todos passando para a fase amarela, né? Que é a fase que permitiria já esse tipo de atuação. E para atividade física, atividade de ginástica multifuncional, as academias, com aparelhos, com orientação dos nossos instrutores e educadores físicos, de modo que isso já está começando a voltar com rigor, com afastamento, com álcool gel, com máscara, enfim, todos aqueles cuidados necessários para se fazer isso muito bem feito. Então, essas duas atividades estão sendo retomadas de maneira muito cuidadosa, como disse, com pré-agendamento. Portanto, as pessoas precisam combinar antes. Existe um aplicativo no nosso site exatamente para mostrar como fazer esse pré-agendamento e marcar a hora e direitinho que a pessoa vai, com todo cuidado entre uma turma que sai e uma turma que entra, para poder evitar qualquer contaminação. Então, esses são os dois serviços que nós estamos fazendo, além, naturalmente, de um serviço de atendimento para a matrícula, para a inscrição, que também deve ser feito com hora marcada. As pessoas devem combinar, ligar, e só entrarão no SESC, nas unidades nossas, as pessoas que tiverem, de fato, o agendamento, o pré-agendamento estabelecido. Não teremos, infelizmente, aquela visita espontânea que é tão cara a todos nós, que é tão importante, que é necessária que volte, mas ainda não temos condições de fazê-lo. Assim como a alimentação que teremos no futuro, as atividades culturais, enfim, tudo que virá no futuro. Mas, por enquanto, somente essas duas atividades que nós podemos fazer para poder atender ao público que está muito carente desses serviços todos nesse período. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma manifestação de uma entidade ligada ao serviço de odontologia, que houve uma queda relativamente grande no atendimento e isso causou problemas para a população de modo geral. Então, nós estamos procurando atingir, porque para nós a saúde é sempre um todo, né? Você tem que levar em conta os aspectos todos das necessidades do ser humano, diz respeito à questão física, de modo geral, ao seu estado físico, e a saúde bucal é uma das questões centrais dessa proposta.
Muito bom. Danilo, tem já uma pergunta aqui, pessoas que estão nos escrevendo, mas eu queria dar o meu depoimento. Eu cresci, e a Solange fala isso aqui também, eu já vou ler o que ela escreveu. Eu fui muito ao SESC adolescente, eu fiz Né? natação no SESC Olha, ali na Consolação, eu essas fui questões. em várias atividades culturais do SESC, peças de teatro. Lembro de um show maravilhoso do Ivan Lins, no começo dos anos 80, no SESC. Enfim, eu fui muito ao SESC. E a Solange, que está escrevendo aqui, fala: eu cresci no SESC, ia passear com meus pais nos finais de semana, lia muito, vi exposições maravilhosas, isso mudou a minha vida. E aí ela faz a pergunta: o senhor acha que o SESC preenche uma lacuna do Estado? Olha, não é a função provavelmente substituir o Estado, mas o SESC lida com política pública também. Embora não seja uma instituição pública no sentido estrito, jurídico do termo, ela tem interesse público, ela é voltada para o grande público também. Claro, nós temos um público definido por lei, que é o público prioritário do SESC. Por exemplo, para o atendimento odontológico é exclusivo para trabalhadores da área de comércio, de serviços, aqueles que contribuem, as empresas que contribuem para manter o SESC têm nos seus empregados direito, portanto, a esse atendimento prioritário do SESC. Mas ele é aberto à população de modo geral, inclusive para essa atividade de caráter mais de lazer, de caráter cultural, de caráter mesmo alimentar. Existe um atendimento aberto, né? E as pessoas, em grande parte, frequentam o SESC independente da sua condição profissional. Muitos têm a matrícula no SESC como trabalhadores da área de comércio, de serviços, de turismo, de hospitalidade, enfim, esses de saúde, esses têm prioridade no atendimento do SESC em preços, em pequenos serviços são exclusivos, pequenos não, são importantes serviços, mas poucos serviços que são exclusivos para trabalhadores, como é o caso da odontologia, como é o caso de férias em períodos escolares, de férias escolares na nossa unidade de férias em Bertioga. Então, aí nós temos algumas exclusividades para esse tipo de público, mas, no geral, nós atendemos a todo o público. Então, as pessoas sentem muito. Eu sei que o SESC é um lugar onde as pessoas frequentam com frequência, com muita frequência, estão presentes, sem muitas vezes saberem nem qual é a programação, Uhum. porque sabem que lá vão encontrar alguma coisa importante, útil, necessário para si mesmo, para as pessoas que acompanham, para seus filhos, para as crianças. Então, é feito de maneira muito cuidadosa para todos os grupos geracionais, né? Para as crianças, o espaço de brincar, para os idosos que têm uma tradição de um atendimento muito especial no SESC. O SESC é pioneiro na sua história, desde os anos 60, em lidar com esse povo na terceira idade, dando a eles condição de protagonismo, de presença, de envolvimento, de atuação, de participar das coisas e estarem presentes. Eles frequentam o SESC espontaneamente, é a casa deles. Muitos vão para lá de manhã e só voltam para casa no início da noite. Então, realmente é uma coisa muito frequente as pessoas se sentirem bem à vontade e respeitadas. Qual é o segredo dessa atração, digamos assim? É o respeito que se tem, né, por parte dos funcionários, por parte da programação, por parte dos espaços que são colocados à disposição, por parte de toda a infraestrutura que ali está, onde a percepção da igualdade, da percepção da consideração por todos de maneira igual é fundamental no nosso programa. Então, isso é o dia a dia nosso, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, faz falta, sim, para nós, funcionários, e para as pessoas que frequentam. O caso da nossa amiga que está manifestando esse ponto de vista é verdadeiro. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que sentem falta, carência de poder frequentar, de estar lá, de ver a programação, de acompanhar as coisas que acontecem. Isso em todas as unidades do SESC.
Tem gente que pensa que é só no Sesc Pompeia, que é só no Sesc Pinheiro. Não, todas as unidades do Sesc têm essa capacidade de oferecer para o grande público uma ação permanente de bem-estar, de satisfação, de alegria, de poder fazer as coisas com segurança lá dentro e, com isso, poder preencher seus dias de maneira mais completa e mais plena. Aliás, você falou, Danilo, sobre a população idosa. Eles vão receber cuidados especiais nessa fase agora, não? Olha, eles não poderiam frequentar, né? Porque acima de 60 anos se constitui o chamado grupo de risco e que para nós tem sido objeto de muito respeito e consideração, seja com relação aos funcionários, seja com relação à clientela, de forma que, nesse momento, a recomendação que nós temos é que eles não apareçam, não frequentem, né? Não temos como poder dar uma atenção especial. Sentimos profundamente. Sabemos que para eles faz uma falta maior ainda do que para muitas outras pessoas. Em alguns casos, até uma questão social, que tinham a sua alimentação, o seu espaço de lazer, a leitura do jornal, a biblioteca, o estar com os amigos, companheiros, a convivência, que é indispensável a essa altura da vida. Tudo isso faz uma falta incrível, mas isso tudo é o preço que nós estamos pagando para superar esse momento dessa pandemia terrível. Então, de fato, nós sentimos muito. Nesse momento, nós não temos uma programação efetiva voltada para o idoso, não temos mesmo, mas é uma programação permanente nas nossas preocupações antes e depois que acabar tudo isso, né? Nós temos uma ação exemplar nesse sentido. Agora, temos publicações, temos estudos sobre essa questão, os estudiosos continuam interessados e têm condições de poder estudar esse assunto, mas a frequência real no dia a dia nós não podemos adiantar nesse momento, inclusive por impedimento de caráter até mesmo oficial, né? Não temos como poder recebê-los nas nossas unidades no momento. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, Danilo, e já engato com a minha que eu ia fazer, que as atividades virtuais organizadas pelo SESC durante a pandemia demonstraram ter aí um potencial para continuar ativas mesmo após o período do isolamento acabar, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco dos resultados dessa experiência. E o Luiz aqui fala, no SESC a gente se sente acolhido, se sente em casa. Vocês conseguiram transpor esse acolhimento de forma virtual? Vocês vão investir em shows online? Olha, nós estamos fazendo isso, sabe, Daniel? Nós temos um preenchimento do dia inteiro, quase em lives, né? Nós temos lives voltadas para o debate, todos os dias, às 4h da tarde, tem um assunto, um tema, uma discussão com especialistas, com pessoas provenientes das mais diversas áreas do conhecimento, que participam intensamente de um debate sobre os mais diversos temas, né? Aí, tudo que a gente, digamos, discute tem a ver com o nosso trabalho, né? Desde questões ligadas ao comportamento, as nossas questões mais cruciais hoje da nossa sociedade, questões ligadas à educação, à cultura, questões ligadas até mesmo à política, a política internacional, mais do que a política local, porque nós não pretendemos muito discutir questões ligadas à política, que nem cabe muito no nosso espaço, propriamente dito. Mas os mais diversos assuntos, isso nós temos às 4h todos os dias. Depois nós temos uma live diária voltada também para a atividade física, né? Nossos instrutores, nossos educadores físicos estão orientando as pessoas nas próprias unidades ou a nível central, ensinando técnicas as mais variadas de ginástica, atividade física e todo o restante que é necessário nesse campo. E aos domingos temos até entrevista pela manhã, aos domingos, com um atleta importante, um atleta olímpico, que pode ajudar numa dessas lives a falar do seu treino, a fazer o treino junto com as pessoas. Então, desse ponto de vista da questão
da educação física, da atividade física, nós temos uma ação bastante intensa. Todos os dias nós temos às 19 horas a apresentação artística musical. Hoje, segunda-feira, por exemplo, teremos Gilson Perazeta, que é um pianista, um compositor e maestro, que vai se apresentar agora nesse momento, está se apresentando nesse momento. E nos outros dias temos sempre cantores, autores, compositores se apresentando, respeitando todas as tendências. Aliás, sobre isso também é uma característica do nosso trabalho, Daniel, lidar com todas as tendências, desde o hip-hop à ópera. Vale tudo no SESC, do ponto de vista. Basta ter o quê? Qualidade, seriedade, cuidado e alguma coisa que possa ser feita em casa pela pessoa que de casa faz essa apresentação. Já tivemos centenas de artistas se apresentando todas as 19 horas. Temos teatro também, o teatro feito dessa maneira 4 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e domingo, é uma apresentação de um monólogo, de uma intervenção artística de um ator, de uma atriz, mostrando o seu trabalho, mostrando o seu trabalho atual, o que está fazendo. E peças clássicas, peças modernas, peças atuais, contemporâneas, as coisas mais variadas, lidando com todos os temas, O teatro é sempre muito pungente, O teatro trata de temas com muita força e, para nós, é muito importante, seja do ponto de vista do público poder ter acesso, seja do ponto de vista do artista ter espaço para mostrar o seu trabalho. Então, isso a gente está fazendo também nesses 4 dias da semana. E nos outros dias, na terça e na quinta-feira, nós temos dança, um espetáculo de dança solo, apresentando um artista da dança que faz também um solo, faz uma apresentação especial. Tudo solo. Não substitui, obviamente, o presencial, mas dá uma ideia de um trabalho importante, sério no campo cultural e permite que a gente faça essa aproximação com o grande público. Além disso, temos cinema, temos uma plataforma de cinema também, que já está bastante ampla e vai crescer aos poucos, com filmes clássicos, antigos, alguns modernos, atuais, brasileiros, estrangeiros, sem a intenção de querer concorrer com ninguém, mas é uma coisa que a gente faz numa faixa, num segmento que é bem típico nosso, que é um pouco o Cine-Sesc virtual, Cine-Sesc em casa. Cine-Sesc Drive-In agora? Também tem o Cine-Sesc Drive-In, que abrimos no sábado e domingo com 2 filmes e vamos continuar mais um pouco. Onde é que é, Danilo, o Cine-Sesc Drive-In? É uma apresentação no espaço que nós temos ali do lado do Mercado Municipal, no Parque Dom Pedro, numa futura unidade que está em fase final de aprovação, Ela para ser aprovada na prefeitura, o projeto. Então, enquanto não está o projeto aprovado, nós usamos uma espécie de unidade provisória com tendas e containers. Nós temos muito essa mania de ocupar o espaço provisoriamente. Containers é o que nós temos, por exemplo, em Campo Limpo, é o que nós temos em Osasco, é o que teremos em breve em alguns outros lugares, em Mogi, talvez em São Bernardo, em Pirituba, que são lugares onde a gente tem já um terreno, uma área para ser construída, mas não temos ainda a possibilidade de começar a atividade lá, porque o projeto não está pronto, não foi nem aprovado, não tem submetido à prefeitura, etc. Então, antes disso, a gente se instala de uma maneira provisória para uma interlocução prévia com o público em volta. É o que está acontecendo no Parque Dom Pedro nesse momento, ali do lado do Teatro Municipal, pode passar por ali, você vê umas tendas, um lugar muito simpático, uma quadra, algumas quadras, e pusemos um Cine-Sesc Drive-In lá dentro para poder funcionar com as pessoas que dispõem de automóvel, podem ir lá, etc. Não é para todo mundo, obviamente,
mas é uma coisa que já denota o esforço no sentido de procurar atender o grande público, né? Está muito bem resolvido esse Cine Drive-In. Mas tem o virtual na plataforma Sesc, São Paulo, Sesc SP, e tem também o Cine Drive-In. E ainda no Cine Sesc nós temos um trabalho voltado para crianças, os sábados pela manhã, e é bastante intenso a ocupação do nosso horário nos dias todos no espaço do YouTube, Instagram e essas plataformas todas, e isso tem sido um resultado extraordinário. Provavelmente, claro, a gente ainda não tem isso com a maior certeza, é uma coisa que a gente vai continuar a manter posteriormente, tem dado um resultado excelente do ponto de vista de audiência. Nós temos milhões de pessoas que já têm participado dessas atividades todas. Existem algumas pessoas que eu vejo que estão todas as noites assistindo, por exemplo, a parte musical, que é muito variada, né? Você um dia bota um sambista, no outro dia bota um hip hop, outro dia bota alguém da MPB, outro dia bota alguém mais clássico, enfim, faz uma variação tão grande e as pessoas estão ali assistindo tudo e acompanhando, interagindo, respondendo, participando do chat, que é uma maneira de você também dizer o que você está gostando, não está gostando, enfim, e grandes compositores e artistas já participaram nesse período. Gente que costuma participar da nossa programação. E gente também que talvez nunca tenha participado da nossa programação, mas que foi convidado para participar desse Sesc virtual, Sesc em casa com o Sesc. Então, tem sido muito bom o resultado, nós estamos muito esperançosos. Foi uma maneira que nós tivemos, né? Reinventamos um jeito e as pessoas, e os artistas também tiveram que reinventar, todo mundo teve que reinventar um jeito aí de poder continuar a realizar e a produzir, né? Você sabe, Danilo, eu vou te fazer uma confidência. Eu adorava, e ainda, sempre que posso, adoro, o Cine Sesc, ali na Augusta. Eu, Sim, adolescente, fui muito. Várias mostras de cinemas, está lá até hoje. tá lá até Agora está é, fechado, mas tão logo os cinemas de São Paulo sejam autorizados, é, provavelmente nós vamos também poder voltar à atividade com toda a garantia. O fato das autoridades autorizarem ainda não é suficiente. Nós vamos ter que ver o nosso protocolo, entrada, saída, afastamento, álcool gel, é. enfim, toda a máscara, tudo que é necessário, os funcionários, como vão atender, porque tem que levar em conta muita coisa, muitos elementos para proteger e não ter risco, né, com relação a isso, né, Daniel? Não, mas eu adorava aí porque mostrava os filmes que eu tinha perdido no ano anterior. O Cine Sesc sempre Assim, teve nós uma temos coisa um muito... festival, né? os Festival que escolhe os festivais, melhores filmes do ano. os Esse melhores festival filmes do está ano. em andamento agora. Aham, Ele passa virtualmente, é claro, nesse tá, momento, os melhores filmes do ano passado, votado pela população, legal. pelos cinéfilos em geral, quem vai no cinema, e votado por críticos também. Então, a gente escolhe uma coleção de filmes que passaram no ano anterior, que você tem meios de recuperar no ano seguinte. Isso é uma das maneiras de fazer, né? Agora, nós temos muitos festivais, né? Você sabe que todos os festivais que acontecem de cinema em São Paulo, os melhores filmes, inclusive o Festival A Mostra de Cinema de São Paulo, que é realizado todo ano em outubro, nós vamos participar. A Uhum, mostra do filme do Festival Mix, que é um filme que trabalha a questão de gênero, que é uhum. um festival que lida com essa questão do gênero. Nós mostramos Festival do Mundo Árabe, Festival do Mundo Judeu, Festival do Mundo do Italiano, Suíço agora vamos fazer. Suíço nós vamos fazer virtualmente. Então, a gente tem um vínculo muito grande com todas as nossas representações estrangeiras no Brasil, em São Paulo, que são Uhum. muito próximas da gente, tem muita conexão conosco e realizam um trabalho muito interessante. E o cinema é uma das melhores maneiras de você mostrar a sua cultura, o seu imaginário para o exterior, né? Uhum. Isso para os consulados, para
os institutos culturais representativos de muitos países aqui, é muito frequente e lidam muito com isso, e nós temos a maior satisfação de sermos parceiros de praticamente todos eles. Muito bom. Aqui várias pessoas escrevendo, o Avelino falando, Sesc exemplo de sucesso com a terceira idade. O Gaspareto, Sesc aqui no bairro histórico do Ipiranga, sensacional e grande parceiro. O Jorge, ao mesmo tempo que estou vendo a entrevista, estou assistindo o show ao vivo do Sesc Digital. Olha só, você é vê? o Gilson Peranzeta, Está pianista. fazendo as duas coisas. A Pois Fernanda, é, amei o Sesc em casa. O pois Sandro, é, Sesc Bom Retiro é incrível. E é a Gilda verdade. falando aqui, frequentei muito o Sesc da Consolação, morei bem perto, assisti muitas peças no Teatro Anchieta. Aliás, Opa, minha mãe foi produtora de teatro e eu lembro do Teatro Anchieta produzindo peças do Elifas Teatro, Revista do Enfio. Eu lembro disso porque eu participava criança, adolescente, então eu fui olha, muito no Teatro Anchieta também ali. olha, Daniel, o teatro para mim é uma das linguagens artísticas mais poderosas, né? Porque Uhum. ela traz o presente ali, questiona, ela tem que mostrar de maneira expressiva, exagerada muitas vezes, uma realidade, e com isso ela provoca, ela cria beleza e provoca, cria encantamento, discute, e temos atores maravilhosos, figuras exemplares. Então, o teatro é uma das linguagens que eu sinto, da qual eu sinto mais falta, né? Porque Uhum. realmente é sentir ali, junto com outras pessoas, porque teatro não é só o que acontece no palco, né? É o que acontece no palco e a reação de todo mundo que está à sua volta, né? É alguma coisa que tem uma interação muito forte, né? E nós tivemos, né, fez um ano agora, em maio, o falecimento do Antunes Filho, que foi uma grande figura que trabalhou conosco e fundou o negócio CPT, o Centro de Pesquisa Teatral do SESC, que nós vamos relançar proximamente agora, em grande estilo, virtualmente, seminários, debates, cursos voltados para a formação do ator, voltado para a Legal. questão da todos os profissionais ligados ao teatro, como cenógrafo, como figurinista, como todas as pessoas ligadas ao mundo do teatro, à música do teatro, tudo voltado para o teatro de maneira muito forte. Então, com a colaboração de muita gente interessante aí do campo do teatro também. Então, o Teatro Anchieta, sede do CPT, vai voltar, espero que logo, a ser assim um local de radiação de uma cultura teatral cada vez mais significativa e importante na cidade de São Paulo. Que bom. Você sabe, Danilo, minha mãe também foi produtora do Teleteatro 2, da TV Cultura, Olha só, e os não sabia. diretores, isso nos anos 70. E eu cresci na TV Cultura e os diretores eram Antunes, o Antônio, Abujanra, o Durst, o Avancini, e cada semana era, eu lembro até era um hoje, teatro, né? era maravilhoso. Era um teatro, é isso que, de alguma forma, a gente está recuperando, essa coisa do ao vivo. É claro que fica depois registrado, mas o ao vivo de maneira corajosa, porque, na realidade, aquele teatro era uma aventura, né? Sim, Porque, claro, depois veio o videotape, rapidamente a coisa ficou mais tranquila para ser preparado, você podia ensaiar melhor, preparar, corrigir, ajeitar. Mas quando era aquele grande teatro ao vivo, direto, que a Tupi fazia, a TV Cultura fazia, o Antunes era um desses diretores, e ele uhum, foi, sei lá, foi uma escola extraordinária para muita gente, é muita verdade, gente. é Antunes verdade. foi um grande realizador, e um grande incentivador e um grande mestre, né? Muita gente foi preparado e teve no Antunes uma figura exemplar de um grande mestre do teatro. Muito bom. Aliás, Danilo, uma questão, né? Esses modelos de exposição, de peças teatrais, shows musicais, você acha que vão ter que se reinventar por causa da pandemia e do isolamento social? Como é que Acho a que, arte vai se adaptar a esses novos tempos, Danilo? olha, no primeiro momento, sim, né? Nós vamos ter que assistir espetáculos com menos.
menos uma plateia menor, né? Vamos ter que assistir ao vivo, quando vier essa oportunidade de ver ao vivo um filme, por exemplo, né? Num cinema, numa sala de cinema, vamos ter que nos acostumar a ter um número menor de pessoas. Então, vai ter que haver toda uma adaptação para que isso... E isso vai ter que oferecer, especialmente para a indústria cultural, meios de equilíbrio, né? Nós não somos propriamente dependentes da indústria cultural, porque nós temos o subsídio institucional que nos garante e permite que a gente possa realizar. Mas é claro que a gente procura fazer as coisas da melhor forma possível, então muito próximo daqueles que realizam de maneira corajosa, voluntária, espontânea, por conta própria, correndo seus riscos, inclusive do negócio cultural, né? Não gosto muito da expressão, mas no fundo, é isso mesmo, né? Para poder viabilizar a continuidade, né? Um cinema de rua, um cinema de shopping, ou uma indústria cinematográfica depende dos exibidores. E para ter a exibição garantida, precisa ter público. E público significa você atrair o maior número possível dentro das normas agora. Então, essa é uma questão gravíssima para todos. O que vale para o cinema vale para também show musical, teatro, etc., etc. Então, há uma reinvenção natural aí. Os custos serão revistos em função disso, né? Essa é uma questão que implica, obviamente, em patrocínios de outra ordem e mais força ainda para que haja recursos provenientes da própria do próprio mercado, do próprio governo, do próprio entidades públicas, para que o incentivo à cultura permaneça. A lei de incentivo à cultura, ou as leis de incentivo à cultura, não só devem permanecer, como devem estar mais atentas ainda. Agora, por outro lado, nós temos a crise econômica geral para todo lado, independente da questão da questão cultural e da questão da presença das pessoas nas ações culturais. Temos um problema. Então, vamos ter que descobrir saídas novas em que, apesar das dificuldades todas, nós ainda consigamos fazer atividades artísticas e culturais importantes para o grande público. Eu acho que vai ter problemas, sim, nós vamos ter que nos reinventar, nós já estamos nos reinventando. A cultura, viu, Daniel, ela vai existir sempre independente de qualquer realidade que nós tivermos. Porque a cultura diz respeito não a uma ação, digamos, efêmera, alguma coisa que a gente faz aqui e faz outra lá, de vez em quando. Não. A cultura é alguma coisa que eu chamaria do ar que nós respiramos. É um universo no qual nós estamos inseridos. E, ao estar inserido nesse universo, nós estamos produzindo e consumindo cultura o tempo todo, né? Por quê? Porque cultura não é só a manifestação artística. Cultura também é o nosso modo de agir, de falar, de nos relacionar, de vestir, de comer, de fazer as coisas. Tudo isso faz parte desse universo fantástico da cultura, que é o que caracteriza o humano. A cultura caracteriza o humano, né? Somente o humano faz cultura, né? A natureza resolve de outra maneira as questões da natureza, inclusive com os animais todos criados, etc. Mas a cultura é próprio do humano, e sendo próprio do humano, está presente no dia a dia do ser humano o tempo todo, né? Quando fala, quando come, quando se veste, quando se comunica, o tempo todo. Agora, a cultura tem esse componente do imaginário, do que lida com o abstrato, né? Com o simbólico, que é a arte, né? A arte, que é o campo mais nobre, mais especial da cultura, né? E é nessa... Muitas vezes a gente simplifica e acha que a cultura é só isso. Não, a cultura é tudo e também isso aí, essa parte mais nobre, mais refinada da cultura. Ela vai existir sempre, né? As pessoas mais simples, as pessoas com informação mais
digamos, primária, originária, simples, faz cultura, realiza ações. Nós temos isso pelo país afora, em tudo quanto é lugar. Temos isso o tempo todo, né? Sendo manifestado nas festas populares, nas manifestações as mais diversas, até mesmo no canto da tribo indígena que se reúne de vez em quando para alguma cerimônia. E lá presente, a cultura está lá presente também. Então, a cultura está presente espontaneamente de qualquer jeito. Agora, cabe a quem administra, quem tem responsabilidade social, quem tem cuidados com relação ao todo, né? ao geral, né? E esse é o grande senso, é o grande sentido da política, né? Política que é a preocupação, o interesse público como o norte, como interesse fundamental, preservar, cuidar, incentivar, estimular cada vez mais essa manifestação. Porque essa manifestação é que dá sentido à permanência, à identidade, ao auto-reconhecimento, à autovalorização e à autoestima. É isso aí. Isso é que faz as pessoas realmente serem quem são na prática. Então, tem que investir nisso. Né? Claro que é importante nós termos infraestrutura, recurso para tudo bem, mas esse recurso para a área cultural e a área educacional, que para mim são duas realidades, duas facetas da mesma realidade, a mesma, tudo diz respeito ao desenvolvimento humano, é o investimento mais importante que o país pode fazer. Então, não pode achar que isso é um quebra-galho para os artistas, ou para os intelectuais, para as pessoas que pensam, acham que isso aí, vamos dar um jeito aí, vamos ajudar esse povo aí, porque está precisando, vamos inventar essa lei agora, porque eles estão na pior, não estão fazendo nada, inventaram a Lei Aldir Blanc, que até agora não sei se realmente, efetivamente, chegou na ponta. Não sei se chegou na ponta, né? Que é o que interessava que chegasse. Então, para mim, é muito importante, é muito séria a questão da falta de cuidado com a cultura, de modo geral, em todos os planos, do Estado, estadual, municipal, federal, o que seja. É muito sério não ter cuidado com isso. E isso, infelizmente, é uma praga que está presente em muitas manifestações partidárias, que na prática todo mundo acha importante a cultura, acha importante a educação, mas na hora do vamos ver, não participam, não se interessam, não se envolvem, não põem recursos para valer e acha que é tudo supérfluo, desnecessário, sem a menor importância. Seja dinheiro para artista. E artista pode se virar sozinho. Isso é uma bobagem imensa, imensa. Né? Então, eu acho que nós temos que nos reinventar, sim, mas temos que ter esse suporte necessário, seja do privado, seja do público. Não, e a gente não consegue viver sem a arte, né, Danilo? Não pode. A arte é central na vida do ser humano, né? E todos nós temos capacidade não apenas de consumir, de ouvir, de ver, mas de produzir também. Produzir, temos que descobrir, né? Alguns podem descobrir mais facilmente, outros têm mais dificuldade para descobrir, mas nós temos que ter o cuidado de ir atrás e ver as coisas que a gente pode fazer, que seja escrever, seja cantar, seja aprender dominar um instrumento, sei lá. Existe milhares de oportunidades e a arte ela engrandece o ser humano. A arte é que engrandece o ser humano, a arte que valoriza a figura do ser humano num sentido mais profundo. Eu ando muito preocupado, Danilo, com alguns movimentos aí desde censura até também isso que você falou, de não se preocupar achando que é supérfluo. A gente vê, por exemplo, o Ministério da Cultura, que foi extinto, virou uma secretaria, e não quero entrar no detalhe, questão política, mas a preocupação de um cenário que enxerga aí a situação
da cultura como sendo algo que não é tão importante, né? Eu acho que a gente precisa retomar e valorizar muita coisa. Não dá para ficar do jeito que está. Inclusive, censura é uma das piores coisas que a gente pode ter, tá certo? É verdade. São duas coisas aí, né, Daniel? Primeiro, a questão do ministério. Sei lá, teoricamente, você poderia ter o nome que fosse, Uhum, mas que tivesse conteúdo e produzisse. Na realidade, isso não acontece. Então, uhum, ao reduzir a situação do Ministério da Cultura a uma secretaria subordinada a um ministério que é mal compreendido, mal entendido. Existe até um quadro teórico absurdo, porque você subordinar o Ministério da Cultura com amplitude, com tamanho, com importância, entendendo a cultura dessa maneira ampla, antropológica, esse universo no qual o ser humano está inserido, e subordiná-lo a um Ministério do Turismo, que é parte disso, uhum. o contrário poderia ser, de Sem certa dúvida. maneira, se bem que o turismo tem uma característica muito voltada para o business, para o negócio, talvez coubesse em algum outro ministério também ligado à questão comercial, industrial, ou que seja, a área mais econômica mesmo. Mas se tivesse que haver a utilização dos dois num espaço único, seria muito mais apropriado você subordinar o turismo à cultura e não a cultura ao turismo. Claro, do ponto de vista do conhecimento. Basta uma reflexão primária de qualquer pessoa que tivesse que tomar uma decisão dessa ordem, né? No entanto, subordinar a cultura como se fosse uma parte de um esforço dentro do turismo brasileiro. Tá bom. É muito menos do que é de fato, né? A cultura tem um papel vital e está presente. Eu costumo dizer que a cultura estaria presente em qualquer plano que o governo desejasse fazer, até econômico. Somente através da cultura que você cria valores, que você muda comportamentos, que você atua de maneira mais profunda para poder mudar e tentar alterar as coisas para valer, né? E existe na história vários exemplos em que a cultura ganha uma dimensão muito mais significativa e importante. A cultura era um ministério transversal, eu diria, né? Porque ele está presente de maneira muito plena em todas as diversas áreas de um governo, inclusive, me desculpem os economistas, inclusive na economia, né? Com certeza, com Muito certeza. mais significativo e importante ver lá. Então, essa primeira consideração, eu digo que é um sinal ruim, não é um sinal positivo ter colocado, ter acabado com o Ministério da Cultura. Não é, eu estou convencido disso hoje. Antes eu achava, não, quem sabe, talvez, desde que haja atenção, recursos, meios, gente capaz, etc., mas se mostrou exatamente o contrário tudo, né? Com Uhum, relação à censura, Daniel, eu sou mais radical ainda. É inconstitucional imaginar qualquer tipo de censura, qualquer tipo de censura. E uhum, não passa em qualquer raciocínio. A censura é abominável, né? Seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista político. uhum. Censura é absolutamente abominável. E certamente isso não passa. Eu acho que ainda temos, graças a Deus, ainda temos algumas instituições que segurariam isso. Não só a imprensa, parte pelo menos substancial da imprensa, como também os organismos oficiais aí, da justiça, etc., não permitiriam que isso acontecesse. Eu não vejo a menor condição. Seja, por exemplo, essa vinculação que hoje se nota de alguns comportamentos impositivos do ponto de vista religioso para ações oficiais, isso é condenado pela Constituição brasileira. É Uhum. proibido. É proibido. Isso tem questões graves que têm que ser consideradas aí. Nada contra a religião individual de cada um, mas absolutamente não se pode misturar e nem usar a religião como
fundamento para estabelecer políticas públicas, impondo para todo mundo um determinado tipo de atitude e comportamento. Isso é criminoso. Isso é criminoso. E isso é perigoso demais numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade, claro, tivemos uma influência tremenda da religião e da Igreja Católica na nossa formação por uma série de razões, e que já são hoje condenadas, são discutidas, são depuradas, né? Que estabeleceu de maneira equivocada alguns princípios da nossa sociedade, né? E que precisam também ser corrigidos e mudados, mas isso não quer dizer que outras religiões, ou a própria religião católica, que é variada, né? Você tem desde os mais progressistas até os mais reacionários dentro da mesma religião, mas que nesse momento estejam tentando estabelecer princípios e leis que fixem, que normatizem a educação, a cultura, o modo de agir. Perderam todas. Nós tivemos, há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, algumas peças de teatro muito contundentes no campo da questão de gênero, né? E religião, meio que... Agora, a arte é livre totalmente, nós nunca entramos no mérito do conteúdo, por isso elas entraram no SESC, tiveram em algum festival e foram respeitados, foram programados, e nós enfrentamos algumas situações, até mesmo com a justiça, em algumas cidades, pelo Brasil afora. Perderam todas. A justiça não deu a menor chance. Boa. Teve juiz que disse o seguinte: isso não me diz respeito. Esse assunto não é judiciável. Devolva-se. E teve juiz que aceitou, tomou a decisão de proibir a peça e foi repreendido pelo Tribunal Superior, dizendo que o senhor não devia ter feito isso. Isso está contra a Constituição brasileira. Entendeu? Então, eu tenho esperança nesse sentido de que a gente possa evitar que a censura, a não ser que nós entremos em outro regime, mas aí não tem mais democracia. Não. Vamos manter a democracia, Danilo. Pelo amor de Deus, nós não queremos isso no nosso país, de hipótese alguma. Danilo, muita gente aqui elogiando o SESC, e uma pergunta importante que o Marcos fala: o SESC fez demissões na quarentena? Como a entidade não fizemos nenhuma. Tantos funcionários mas como vocês conseguiram? É o seguinte, É. Primeiro que todo mundo, boa parte do nosso quadro, não vou dizer todo mundo, né? Porque tem o pessoal de operação e tal, mesmo assim, uma parte do nosso pessoal trabalhou nesse período nos programas de atendimento à Covid, por exemplo. O Mesa Brasil é um programa de alimentação que nós temos, onde nós vamos buscar alimento, onde está sobrando, empresas que doam, supermercados, feiras, produtores agrícolas, grandes figuras aí, centrais de abastecimento, produzem, têm seus excessos, suas quantidades excessivas e não comercializáveis mais, mas ainda em condições de poder ser utilizado, doam para o SESC. Mesa Brasil, já existe há 25 anos esse programa, muito forte, o Brasil inteiro, de norte a sul. Esse programa, então, nós pegamos esse alimento e distribuímos para entidades e organizações. Temos todo um sistema de distribuição, uma logística muito bem montada, funciona muito bem. E, além disso, fomos atrás de cestas básicas, adquirimos cestas básicas para mais de 55 mil famílias, tivemos o cuidado diretamente com recursos do próprio SESC, fomos atrás de muito. Então, isso tudo exigiu uma equipe que trabalhou esse período todo, buscando esse alimento, com todos os cuidados, com proteção facial, com roupa apropriada, enfim, muito cuidadoso isso, funcionou direto durante todo esse período. Inclusive respeitando o grupo de risco. Quem tinha mais de uma determinada idade ou tinha alguma doença não participava desse programa, né? Mas as unidades todas que têm esse programa se desenvolveram bastante. Além disso, tínhamos um pequeno grupo de
pessoal da área de odontologia, da clínica, que também atendia o tempo todo, portanto, estavam trabalhando. Além disso, muito trabalho à distância, né? Por conta dessas ações virtuais todas, não paramos de estudar, de preparar, de procurar, de ir atrás, de produzir. Todo mundo está atuando bastante. Além disso, nós tivemos o cuidado de entender todo o quadro, todo o momento, né? Uma análise importante da nossa situação, o que é necessário preparar para remontar, para reabrir ou retomar as atividades, muitas reuniões, muito debate. Então, não paramos em momento algum, pelo menos as pessoas vinculadas à administração, corpo técnico, todo mundo que tinha obrigações mais, digamos, numerosas dentro da instituição. Mas, nesse período todo, não houve nenhuma demissão motivada pela pandemia. Muito Teve bom. demissão natural de qualquer funcionamento institucional, em decorrência de interesse, inclusive, de pessoas aí buscar alguma outra coisa, pedir para ser dispensado, etc. Mas demissão por essa razão, não tivemos. Tivemos um corte de verba sério durante os 3 meses mais cruciais da pandemia, uma redução de 50% da nossa arrecadação, o que para mim foi um absurdo, porque exatamente nós precisamos de mais recursos ainda para poder colaborar mais ainda com a superação da pandemia, né? Instituições ligadas a essa ação, seja no campo da ação, não são só os hospitais, não são só as clínicas médicas, mas também instituições que lidam com valores, lidam com essa ideia de que as pessoas precisam buscar o melhor possível, mesmo com dificuldade. E o grande problema da pandemia não foi, para mim, foi o isolamento, foi a questão da saúde mental, manter as coisas no lugar. É muito mais grave. Hoje em dia já se chegamos à conclusão que a situação é muito mais séria na medida em que nós temos as crianças isoladas em casa, já criando muito problema, sem possibilidade de ver seus colegas nas escolas e em outros lugares. Temos aí muita gente supera essa coisa do isolamento de maneira talvez irrefletida e perigosa, que meio que enfrenta isso, enquanto que as crianças são vetores, embora não sejam contaminados em grande escala como os adultos, né? Então, nós não tivemos, de fato, a necessidade e esperamos ardentemente que não tenhamos que fazer isso no futuro. Danilo, a gente já está quase terminando, mas eu não poderia deixar de perguntar para você como é que você começou a tua trajetória de gestor cultural e o que o levou a trabalhar com o desenvolvimento da cultura no nosso país, de forma muito resumida, só para a gente conhecer isso. Tá. Você sabe que eu tenho criança em casa e as crianças têm manifestações, não estão me chamando, estão chorando lá dentro, alguma coisa. Estamos terminando. Tudo bem. Não, tudo bem. Não, está tudo bem. Minha mulher e minha filha estão cuidando ali. Eu comecei há muitos anos, né? Eu estou no SESC há 52 anos. Entrei em 68 no SESC, né? E antes do SESC, eu tinha já uma história que me vinculava muito ao mundo da cultura, né? Desde família, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, sou de Campos dos Goytacazes, hoje Campos dos Goytacazes. Quando eu nasci era só Campos, no norte do estado do Rio. E depois vim para cá, para São Paulo. Eu fui seminarista, estudei com os jesuítas, estudei em Friburgo, Nova Friburgo, que é uma cidade do interior do estado do Rio também, na zona serrana. Depois vim para cá, entrei na Companhia de Jesus, no colégio na Ordem dos Jesuítas. Fiquei um tempo e fiz noviciado, fiz um trabalho voltado para as artes, para as humanidades, estudei bastante, latim, grego, história da igreja, essas coisas todas. Depois fiz filosofia e ciências sociais. E saí do seminário e logo em seguida prestei concurso para o SESC e entrei no SESC. Naquela época o SESC estava recrutando muita gente
para um trabalho social importante comunitário no interior, chamado Unidades Móveis. E eu tenho até alguns colegas ainda que participaram desse mesmo momento. Era um corpo técnico muito forte, exemplar, poderoso, fazia um trabalho muito forte no interior, nos anos 60, 70, e eu entrei nesse grupo, né, que realizava um trabalho social, um trabalho cultural forte, com aulas, com atividades voltadas para o mundo artístico, para assessorando empresas, ajudando as comunidades a refletir sobre a sua realidade, ia passando de cidade para cidade, percorrendo o interior de São Paulo. Lá eu fiquei durante algum tempo, depois vim para São Paulo, me fixei aqui, e fiquei no SESC da Rua do Carmo primeiro, depois fui trabalhar na administração central do SESC. Depois disso, tive um período no SENAC como responsável também pela área de recursos humanos. Voltei para o SESC como diretor quando o presidente Abraham Scheim assumiu em 1984 e me chamou para ser diretor do SESC e estou aqui até agora. Eu brincava antes, agora não brinco mais porque é perigoso. Eu dizia assim, não, eu continuo lá enquanto não me descobrirem. Agora acho que me descobriram. Danilo, só para terminar, que programa cultural você indica para quem está nos assistindo até agora? Bom, eu falei de muita coisa que nós estamos fazendo, eu não poderia deixar de ressaltar a importância e a qualidade desse trabalho que a gente tem feito. Se vocês seguirem as nossas lives no SESC, SESC em casa com SESC, SESC SP, vocês vão encontrar muita coisa. Mas eu acho que, mais genericamente falando ainda, o tempo que nós dispomos agora, ficando em casa e sem possibilidade de muita coisa no campo da atividade cultural, como ver um espetáculo, como ir no cinema. Mas temos muito livro, temos muito material para ler, tem muita coisa importante acontecendo também no campo do cinema. O cinema entrou dentro de casa agora de uma maneira avassaladora, né? Uhum. Você tem tudo, tem plataforma para todos os gostos possíveis e imaginar. Aí é uma questão de selecionar bem, ter uma ideia clara sobre o que você quer ver, o que você tem interesse em ver, etc. Eu recomendo muito, portanto, a não perder a ligação com o que está acontecendo do ponto de vista artístico-cultural, né? Nós estamos meio parados, por exemplo, com relação às artes visuais. Por quê? Porque as artes visuais necessitam a presença. A arte visual pela televisão, pelo computador, funciona, mas eu acho que o prejuízo é maior do que no teatro e na música. Por quê? Porque é alguma coisa que você já tem. Hoje você visita qualquer museu do mundo pelo computador. Você tem essa possibilidade real. Existem vários sites interessantes que te levam a tudo quanto é museu pelo mundo afora, né? Todos os museus oferecem, ainda mais agora, nessa época de pandemia. Agora, não é suficiente, né? Eu acho que a Bienal, por exemplo, que nós teríamos esse ano, é uma perda grande. Nós não temos, né? Mas eu faço parte do Conselho da Bienal e está sendo discutida a possibilidade da gente, tão logo seja possível, botar no ar alguma coisa que possa substituir a Bienal e possa fazer a Bienal de alguma forma. O mundo das artes visuais está em ebulição, é um mundo muito forte e é todo um mercado, mas eu fico mais no conteúdo cultural, propriamente dito, e acho que tem muita coisa que se pode fazer, muita leitura, né? Eu tenho lido muito, já estou com uma pilha de livro aqui e já estou devendo uma outra pilha que está do lado de cá. É aquela história, né? Você fica sempre querendo ver tudo e não tem condições de fazer isso. Mas eu recomendo isso, a leitura, uma música tranquila. Hoje em dia você tem toda a música que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, especialmente para aqueles que têm acesso a essa máquina, a esse aparelho. Coisa que nem todo mundo tem, né? Nós estamos falando há pouco que uma parte Importância da da população, inclusão digital. 25% das pessoas não tem conexão e não tem acesso à web, né?
Isso é lamentável. Isso foi descoberto agora. Precisou ter a pandemia para se ver que nós não temos grande parte dos nossos alunos com possibilidade de ter aula à distância, né? Especialmente na escola pública. Portanto, um iPad faz falta realmente para todo mundo. E não temos muita gente que não tem acesso ao computador. Certo. Danilo, olha, a gente podia ficar conversando aqui mais 1 hora e não daria conta de todos os assuntos. Então, o que eu queria é te agradecer, porque foi uma live muito esclarecedora, muito Obrigado. interessante. Desculpe aí. Não, Acho que falei demais. É verdade. Mas, Danilo, obrigado, hiper obrigado. Queria te agradecer, desejar uma ótima noite e esperar que rápido o SESC possa voltar com tudo, Desejamos. Todos nós. Muito obrigado, Danilo. Uma boa noite a todos que nos viram até agora. Acho que o Danilo falou muito e falou muito bem. Obrigado, viu? Obrigado. Forte abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Vou sair aqui.